Olá, senhoras e senhores, eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Hoje iremos falar sobre um tema bastante atual e importante, bastante relevante, que impacta diretamente a sua vida, meu querido amigo e minha amiga. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre a isenção do imposto de renda proposto pelo governo Lula para pessoas que ganham até R$ 5.000. Também teremos desconto, segundo o projeto do Lula, para pessoas que ganham até R$ 7.350. E o que a oposição está fazendo para barrar este projeto? Vou explicar para vocês agora mesmo. Então, meus amigos, você já ouviu falar na famosa frase "quanto pior, melhor"? Pois é. Basicamente, sempre foi assim na política brasileira. Acho que desde 1500, quanto pior, melhor para a oposição. E a oposição, ela não vai trabalhar em momento algum para o seu benefício ou para o meu benefício. A oposição, especialmente hoje, a oposição muito mais canalha e desonesta do que historicamente nós temos visto, esta oposição que, quando esteve no governo, não fez nenhum esforço para atualizar a tabela do imposto de renda. Você, minha senhora e meu senhor, deve estar perguntando: o que significa, Lula, atualizar esta tabela do imposto de renda? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem didática. Digamos que você, nobre senhor e senhora, você trabalha e você recebe um salário líquido de mais ou menos aí R$ 3.000. Dentro desse salário de R$ 3.000, você paga uma porcentagem do imposto para o governo federal. É daí que vem a arrecadação do governo federal com os impostos e tributos para financiar saúde, educação, saneamento básico, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e diversos outros programas sociais. Acontece que, durante o governo Dilma, foi a última vez que a tabela foi atualizada. Existe uma tabela a partir de quanto você começa a pagar imposto até o máximo. E aí, o que acontece? Depois do governo Dilma, chegou o governo Temer. E ele não atualizou essa tabela. Significa o quê? Se você ganhava, por exemplo, na época, explicando para você entender. Se na época que o Michel Temer assumiu o governo, você ganhava ali por volta de R$ 1.500, você ganhava um bom salário. Não era um super salário, mas era um salário aí que dava mais ou menos 2 salários mínimos, mais ou menos, lá na época do Michel Temer. Só o que acontece? O Michel Temer não atualizou a tabela do imposto de renda. Então, à medida que seu salário foi aumentando durante esses 6, 8, 9 anos, à medida que foi aumentando, a tabela do imposto de renda deveria subir também, para que você não pagasse imposto. Ou seja, você não pagava imposto em 2016, quando a Dilma era presidente, você passou a pagar imposto ou durante o governo Temer ou durante o governo Bolsonaro, porque aquela tabela não foi atualizada. Promessa do então candidato Lula, que assim que assumisse a presidência da República, ele atualizaria essa tabela. E foi o que ele fez. Atualizou no primeiro ano um pouquinho, para que quem ganhasse 2 salários mínimos não pagasse imposto de renda, atualizou um pouco mais no segundo mandato, e agora ele está cumprindo aquela promessa que fez em campanha, de que quem ganhasse até R$ 5.000 não pagaria imposto de renda. E ele mandou esse projeto para a Câmara dos Deputados, e está sob a relatoria do deputado Arthur Lira. Arthur Lira trouxe um projeto como relator, indicando que quem ganhasse até R$ 5.000 ficaria isento de imposto de renda, e quem ganhasse 7.750 abaixo receberia ali um desconto no imposto de renda. Mas para que isso acontecesse, quando você deixa de arrecadar mais embaixo nas populações mais pobres, você precisa dizer de onde vem esse dinheiro. E esse dinheiro, segundo o projeto do governo Lula, vem de quem ganha mais, quem ganha muito mais. Segundo o relator Arthur Lira, ele colocou lá no projeto que quem ganhasse acima de 50.000 por mês pagaria impostos. 1% de imposto de renda, 1%zinho a mais. E aí você fica me perguntando, vale a pena o pobre pagar menos imposto e os super ricos pagar 1% de imposto? Tem gente que acha que não vale a pena. Vou trazer aqui uma pesquisa do Instituto Quest,
onde mostra a opinião da sociedade brasileira sobre isso. Vejam comigo. Foi feita a seguinte pergunta, pessoal, meu senhor e minha senhora. O governo deve aumentar imposto dos mais ricos para diminuir o imposto dos mais pobres? Depois dessa pergunta, 63% disseram que sim, que o governo deve fazer isso, e 33% disseram que não deveria fazer isso. Então, tem pessoas, um terço da população, diz que o governo não deve aumentar impostos dos mais ricos para diminuir impostos dos mais pobres. Você não acha isso interessante? Devo dizer a você que apenas 1% da população retém o maior capital do país. 90% da população hoje é a população mais pobre, a população que seria mais beneficiada com este projeto. Ou seja, a isenção de quem ganha até R$ 5.000 ou um desconto no imposto para quem ganha até R$ 7.350. Mas o Instituto Quest fez uma outra forma também, fez a pergunta de uma outra maneira e veja o resultado. Desta vez, a pergunta foi: você é a favor ou contra a taxação dos super ricos? Isso é bem claro. Sobre a taxação dos super ricos, 60% diz que sim, são de acordo, o que é de acordo. E 35% diz que não, é contra a taxação dos super ricos. Essa pergunta aqui, ela não diz respeito ao desconto dos pobres, mas apenas à taxação dos super ricos. Por esse resultado da pesquisa, dá para ver claramente que a população, a maioria da população, deseja que os super ricos participem mais da tributação e, dessa forma, da sociedade, que possa contribuir 1% a mais. Então, muita gente está tentando enganar você, a sua opinião a respeito disso. E eu acho tão interessante quando pessoas que fazem parte dos 90%, pessoas que ganham ali até R$ 5.000 ou até 7.350, são contra o projeto. Querem pagar impostos, desde que não mexam com o andar de cima. Vejam bem, vamos trazer agora este vídeo aqui que é bastante explicativo. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, líder da extrema-direita na Câmara, amigo muito pessoal de Silas Malafaia e também defensor ferrenho de Jair Messias Bolsonaro. É ele que dá a vida pela anistia do Bolsonaro. O que ele traz aqui para a gente? Preste atenção nas palavras dele, nas perguntas do jornalista, e depois eu vou trazer os comentários sobre essa entrevista. Essa entrevista eu obtive através do Facebook do próprio Sóstenes Cavalcante. Vejam comigo. Até 10 mil? Lógico, nós somos a favor de sentar até R$ 10.000. Está achando super. Aliás, já entrei com um projeto para isentar até R$ 10.000. Taxar, o brasileiro já paga imposto demais. Nós somos contra qualquer taxa, contra qualquer aumento de taxa. Mas taxando super rico? Qualquer um. Brasileiro já paga muito imposto. Pobre, rico, a classe média, já é imposto demais nesse país. O presidente Bolsonaro governou, abaixou impostos e aumentou a arrecadação. Já provou que é possível. O PT é que não sabe fazer. Então podemos contar com o PL na aprovação de taxar os super ricos? Não. Ué, já acabei de falar que nós somos contra o aumento de impostos. Não, mas equiparar. Somos contra o aumento de impostos. Não entendeu ainda? Mas então não equipararia, porque os super ricos hoje pagam muito menos. Somos contra aumento de impostos. É difícil entender? Não, mas a minha pergunta é outra, deputado. Não, eu estou te respondendo. Somos contra aumento de impostos, somos a favor da redução de impostos. Brasileiro já paga imposto demais. Ou não entendeu até agora? Eu entendi, mas só... Bom, nós vimos aqui um vídeo. Nesse vídeo ficou muito claro qual é a posição do PL, do partido do Bolsonaro. É não à taxação dos super ricos. Você lembra de um vídeo onde o Ciro Nogueira, um áudio ali meio que vazado, o Ciro Nogueira se reunindo com ricos lá como é que é lá, do centro comercial do Brasil e da Faria Lima? E aí o Ciro Nogueira diz assim, ó, não tem como votar contra a proposta de isenção de imposto de renda de até R$ 5.000. A população não iria mais votar na gente para sermos deputados e senadores. A gente ia perder votos. Então não tem como votar contra. Seria uma medida extremamente antipopular. Porém, nós vamos trabalhar para que os super ricos não sejam taxados. Foi isso que ele disse. O Ciro Nogueira falou isso muito claramente. Se você não lembra, coloca aqui nos comentários. E o Sóstenes Cavalcante, ele manipula
a entrevista, não responde, o repórter pergunta A, ele responde B, e ele sai, dá as costas e vai embora. Ele não espera que o repórter continue perguntando. Então é uma pessoa covarde, assim como são covardes a grande maioria dos líderes da extrema-direita. São extremamente covardes e arregão. Na hora do debate, eles correm, assim como correu agora o Sócio Cavalcante. Mas eu quero mostrar para vocês os comentários sobre essa entrevista aqui. Se você assiste essa entrevista, você entende que o repórter ele é burro ou é inteligente? Porque ele fez a pergunta, recebeu uma resposta diferente da pergunta que ele fez, insistiu na pergunta, recebeu a mesma resposta anterior e insistiu na pergunta. Ele diz assim, mas não vamos equiparar quem ganha mais com quem ganha menos? E o Sócio Cavalcante diz que não, porque ele é contra os impostos para brasileiros. E aqui vai um pequeno lembrete. O brasileiro pobre já paga imposto demais. A proposta é retirar impostos dos pobres e acrescentar 1% aos mais ricos. E ele diz que isso é taxar o brasileiro. Quando ele diz que Bolsonaro tirou impostos e arrecadou, mas é mentira. Bolsonaro tirou impostos de jet ski, de armamento, mas aquilo que mais importa para o pobre, ele não tirou. E aí fica, inclusive, imposto de renda, Bolsonaro não tirou R$1. Bolsonaro, inclusive, acrescentou imposto a quem ganha menos, ao não atualizar a tabela de imposto de renda. Tá bom, meus queridos? Então, vamos ver aqui só os comentários. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meu senhor e minha senhora. Pronto, meus amigos, e aqui nós temos aqui alguns comentários. Eu coloquei meu comentário aqui logo em cima, burro, porque as pessoas estão chamando o repórter de burro, porque ele não estava entendendo a resposta. Claro que ele entendeu a resposta, mas não era a resposta à pergunta que ele fez. O que o sócio estava respondendo era algo que não foi perguntado para ele. Não estava sendo perguntado para ele se ele era a favor ou contra novos impostos. Estava perguntando para ele se ele era a favor de diminuir os impostos dos mais pobres para aumentar 1% dos impostos dos mais ricos. E, claramente, ele disse que não. Então, as pessoas aqui, ó, alguém falou lá, cadê? Repórter burro, não entendeu? Lógico que entendeu. Mais alguém embaixo, olha só. Parabéns, grande deputado Sócio Cavalcante, falou tudo o quê, pequeno gafanhoto? Que você vai continuar pagando imposto para que os super ricos não paguem impostos, é isso? Pequeno gafanhoto. E aqui fala assim, eu estou tentando entender o que o repórter quer. Eu vou explicar para você, peu careca. Ele queria uma resposta simples sobre a pergunta dele. O PL é a favor ou contra a taxação dos super ricos para diminuir os impostos dos pobres? Certo? Então, existe uma estratégia. Pessoal, ficou cortado aqui um pouco o comentário, mas eu vou ler para vocês. Nossa, que agressividade e mau humor para dar uma entrevista. Cadê o amor ao próximo, respeito mútuo, a paciência? Além de ser político, se diz evangélico. A Bíblia ensina a si mesmo? E ainda tem gente que parabeniza a falta de educação dele. Lamentável. Eu digo a mesma coisa. Além de gente que parabeniza a falta de educação, também a falta de coerência, onde se diz que é contra o imposto, mas quer manter os impostos para os mais pobres. E você pode me dizer assim, mas Lula, mas ele não está propondo isenção até R$10.000? Aí é o pulo do gato. Ele sabe, e todo mundo sabe. Sócio Cavalcante vem com essa ideia de que propôs o aumento da tabela da isenção para até R$10.000. Ou seja, R$10.000 não paga imposto de renda. Mas ele não diz de onde vem o dinheiro que vai financiar essa isenção. Porque se o governo deixa de arrecadar aqui, precisa arrecadar mais aqui, e ele é contra taxar os super ricos, então, se você não vai taxar os super ricos, vai vir de onde? Adivinhe? Claro, dos programas sociais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Farmácia Popular, Pé de Meia. Então tem que tirar dos programas sociais para isentar os que pagam imposto de renda. Esta é a ideia da extrema-direita, bagunçar com o projeto, inviabilizá-lo, para o governo falar assim, não temos condições de isentar até R$10.000. Mas ele não quer a isenção até R$5.000 e não quer taxar os super ricos. Acho que isso é muito claro e notório. Espero que você tenha entendido, meu amigo e minha amiga. Para finalizarmos o vídeo, eu pergunto para você, você já pensou quem são os super ricos do Brasil? Segundo o Arthur Lira, aqueles que ganham acima de 50 mil por mês, R$600.000 por ano, pagando 1% de imposto. Quem são esses? Será que os deputados ganham quanto?
Os senadores quanto ganham? O deputado Sócrates Cavalcante, será que ele ganha R$ 5.000 por mês? Será? Será que você acha que ele não estaria incluso nesse 1% a mais dos super ricos? Para você que não sabe, o Nicolas Ferreira, por exemplo, só em uma palestra, sem ser o cargo dele, só em palestra que ele dá sobre redes sociais, é mais de R$ 100.000 por mês. Então, eles estão defendendo os interesses de quem? Pequeno gafanhoto. E para finalizarmos o vídeo de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. E fazemos o comentário e a pergunta para você. De tudo que foi falado no vídeo, o que foi que você mais entendeu? O que foi que chamou mais a sua atenção? A esquerda querendo trazer menos impostos para os que ganham menos e 1% de imposto para quem ganha mais, e a direita tentando inviabilizar o projeto e isentar quem está no andar de cima. E eu não estou falando de Deus, estou falando dos super ricos que estão lá no andar de cima da economia brasileira. Meu nome é Lula e você está no canal Foco no Fato. Se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha e sorria. Até o próximo vídeo, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço.